Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um review desta obra aqui sensacional, da coleção Loyola, né? O número 81 da coleção, significa que tem pelo menos aí mais de 80 obras dessa coleção, pelo menos todos os meses a gente vai comprando, né? Estamos aí compondo essa coleção na nossa biblioteca também. E dessa vez, olha lá, o Batista e Jesus, dois movimentos judaicos no tempo da crise. São dois autores, Adriano Destro e Mauro Pesce. Sensacional, né? Professores que deram aula já na faculdade de Bolonha, na Itália. Uma obra com 281 páginas. Fique comigo até o final do vídeo. Seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, né? Vamos estar mostrando aí o sumário e lendo o trecho da obra aí, dessa obra interessantíssima, né? E você não é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo, se inscreva aí, 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, não doeu, agora você já faz parte da família Point Teológico. Dê o seu like, faça o seu comentário, diga pelo menos aí bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, e assim você ajuda a engajar o canal. Outra maneira também de você nos ajudar é compartilhando esse vídeo, pessoal. Isso, envia aí para o seu amigo aí no seu grupo de WhatsApp aí, do bacharel, né, da pós-graduação, do seu mestrado, do seu doutorado. Talvez ainda hajam estudantes aí que não conheçam essas obras e ele vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E se você já nos acompanha um tempinho e tem sido abençoado com os nossos conteúdos, aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se. Você poderá estar nos ajudando, abençoando esse canal, né, no Apoia-se a partir de R$5. Eu sei que R$5 é pouco, talvez você pode até nos abençoar com 10, com 15, com mais. Fazendo isso, né, você se tornará nosso patrono mensal e vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp da família Point, que não é grupo para debate teológico não. Ali a gente apenas compartilha os lançamentos, as promoções, as novidades aí dos livros, tá certo? Então é isso, vamos mostrar para você umas coisas aqui. Olha só, foi lançado em 2021, né, em Roma, certo? E aqui, ó, 2023, então uma edição recente, tá vendo? Edições Loyola 2023, certo? Somente 2 anos foi lançado lá em Roma. E aqui nós temos o sumário, olha só. Introdução. Capítulo 1, os grupos de Jesus nos primeiros 2 séculos, a multiplicidade e a diversidade dos grupos, a quem Jesus se dirigia, o mapa dos grupos de Jesus na terra de Israel, os grupos de seguidores de Jesus nas cidades, o caso de Jerusalém, Roma e Antioquia, os seguidores de Jesus e outros judeus em uma grande cidade, passagem de uma ordem cultural a outra. Capítulo 2, as situações criativas, mudanças em tempos acelerados, a ideia da aceleração histórica, as condições da criatividade nos breves momentos inovadores, as características dos períodos breves de inovação, os cenários de João, deserto, água, alimentos, vestes, escrituras e contextos, como João percebe a crise do povo, um líder que espera o fim deste mundo, como os evangelhos apresentam os lugares de João, o grito do profeta e o líder de suas modalidades, estilo excêntrico de João, vestes e alimento. Interessante, né? 4. A ritualidade complexa de João, peculiaridade de João, diferença entre imersão levítica com Hânica e Batista. Caramba, imersão é batismo, tá, gente? Imersão levítica, batismo, né? Como o Batista apaga as transgressões, confissão pública dos pecados e sua remissão, o novo modo de viver, desencadear e liberar criatividade, as raízes de algumas certezas e visões de João, a morte do líder como parte da crise. O movimento batista continua depois de sua morte. Capítulo 5, a percepção da crise por parte de Jesus, a crise nas parábolas, o pano de fundo das parábolas, debates, enfrentar-se e medir-se. Capítulo 6, Jesus depois do sucesso de João. 2 versões dos fatos, entrelaçamento das relações de Jesus com o Batista, segundo o Evangelho de Marcos. Sucessão dos acontecimentos batistas e jesuanos, a visão do Evangelho de João. Dos evangelhos, a realidade histórica. O modelo da independência recíproca de Jesus e João. 7. O que Jesus manteve do Batista e o que o modificou.
a iminência do juízo final, interessante, né? Como Jesus assume e transforma o modelo batista do desprendimento, espaços domésticos e áreas selvagens, novos tipos de conhecimento da crise, Jesus rejeita a excentricidade. Oração, distância entre Jesus e o Batista, está em relação com o divino e o humano, a centralidade da oração. A oração de Jesus, compaixão, exorcismos e curas, a necessidade da oração no exorcismo, a oração de Jesus e o do Batista, os pedidos contidos no Pai Nosso. Capítulo 9, diferentes práticas alimentares de Jesus e do Batista, sinais multiformes, comer e jejuar, como Jesus comia, o reino de Deus como banquete futuro. Respostas à crise, mitos e olhares sobre a realidade, a resposta do Batista à crise. Jesus é um líder que partilha e cura, perdão e cura, a poderosa metáfora do reino, imaginário e ligação com a realidade, a inspiração a uma salvação física, propostas inovadoras de Jesus, o risco da fragmentação social e conclusão, esse dos nomes de lugares e de pessoas. Separei um texto aqui interessantíssimo, pessoal, do capítulo 3, né? Achei muito interessante esse tema aqui, ó. Os cenários de João, deserto, água, alimento, vestes. Olha só. Escrituras e contextos. Sobre qual ponto de vista nos situamos para compreender a fisionomia do Batista e do seu movimento? Sobre a ação de João, possuímos diversas passagens, né? Aqui já coloca aqui já logo uma nota bem grande, ó. Diversas passagens dos evangelhos, né? De Marcos, Lucas, Mateus e João. Também alguns evangelhos e textos chamados apócrifos são de notável importância. Temos, enfim, uma descrição de Flávio Josefo nas antiguidades judaicas. Servimos-nos dos evangelhos sem, todavia, assumir acriticamente o ponto de vista deles, que, em primeiro lugar, se exprime na necessidade de demonstrar a superioridade de Jesus em relação a João. Levemos em consideração os textos que fornecem dados essenciais sobre a figura do Batista, sua história, seu contexto, prescindindo da interpretação teológica que os evangelhos deram a respeito. Também no caso de Flávio Josefo, temos de manter uma atenção crítica, porquanto ele fala do Batista sob o ponto de vista de uma narração histórica do povo judaico para um público romano. Nessa narração, ele se detém sobre João somente em função do relato sobre Herodes Antipas. O episódio da sua morte por parte de Herodes é um dos eventos que servem a Flávio Josefo para mostrar as consequências negativas das ações desse rei por causa da sua transgressão das leis e da falta de respeito da piedade divina. Procuramos extrair dos evangelhos e das obras de Flávio Josefo o que neles está implícito e que às vezes transmitem sem intenção. Apesar desses textos terem intenções que vão além da pura representação histórica, nos fornecem dados úteis para reconstruir a fisionomia de João. Quanto mais perguntas fizermos a eles, mais poderemos nos aproximar dos dados implícitos que contém. Ao reconstruir a confiabilidade histórica de alguns elementos ou aspectos contidos nas fontes que temos à disposição, procedemos segundo o método histórico costumeiro, e passo a passo iremos explicando isso. Nossa perspectiva não se limita, porém, a encontrar os dados mais certos historicamente. O objetivo principal deste livro é primeiro situar João e depois Jesus no contexto social complexo no qual viveram, ao qual quiseram responder e no qual se formaram suas propostas. Sob esse ponto de vista social, já falamos no capítulo 2, os meros dados exegéticos não bastam para restabelecer grandes fenômenos sociais. Ações, acontecimentos ocorridos e ideias têm origem e significado somente no contexto humano e social e os produziu e sobre o qual tiveram impacto. Não se pode entender Jesus e seu movimento, tanto em seu início como nos desdobramentos dos primeiros 150 anos, sem antes entender João Batista. Olha, nosso objetivo é delinear a fisionomia socio-religiosa de João quando ele já havia assumido o próprio estilo, ou seja, quando Jesus o conheceu. Por isso está fora da nossa intenção reconstruir a proveniência de João e como ele chegou ao amadurecimento de suas escolhas. A literatura sobre esse tema, em particular sobre seu eventual desvio e distanciamento de Qumran, é muito vasta. Propor-se a compreensão do Batista olhando para trás, para os elementos que poderiam ter contribuído na formação de sua ação e das suas convicções é certamente útil. Pode-se falar, portanto, de um contexto judaico da sua formação. Uma análise, porém, que se limite a isso perde de vista o aspecto central da sua história, para cuja compreensão é necessário procurar reconstruir o contexto social para o qual ele se volta e pelo qual age. Por contexto, deve-se entender o conjunto de traços de uma sociedade, dos seus caracteres e das suas nuances.
como João percebe a crise do povo. Aí você pode parar o vídeo aí, ó, para ler o restante aí desse parágrafo, 2 parágrafos, né? Aí você pode parar o vídeo para ler mais, ó. É um livro extremamente acadêmico, né? Com muitas notas. Tem os mapinhas também, ó. Aqui, ó, mapa 10, figura 10, mapa do território de Herodes o Grande. Tem mais um mapa aqui, ó. Aqui, ó, figura 11, mapa do território de Herodes Antipas. É isso aí. Interessante, né? Sinopse é bom sempre ler a sinopse, né? Para a gente fechar aqui, ó. Qual foi a relação entre Jesus e João Batista? O movimento de Jesus era afiliado ao de João ou uma iniciativa autônoma? Jesus foi simplesmente o discípulo do Batista ou soube interpretar solicitações e exigências que iam além do renascimento pela água do Jordão? Jesus e João são 2 figuras hebraicas gigantescas que por 2 milênios tiveram influência determinante sobre as culturas que se inspiraram no cristianismo. Não se pode compreender Jesus, sua ação e seu pensamento sem antes entender João. Sua atividade, seu sucesso e muitas de suas ideias estão na base da história de Jesus. Este livro analisa de modo profundo a relação entre Jesus e o Batista, sem ter a intenção de escrever 2 novas biografias ou de reconstruir completamente suas fisionomias religiosas. Desejou-se apenas apresentar a proximidade deles com as necessidades fundamentais da população judaica e as soluções que, segundo eles, poderiam ter resolvido a crise que ela atravessava. Essa abordagem permite que os leitores descubram traços muito significativos e pouco conhecidos da relação entre João Batista e Jesus. E aqui tem a biografia, né, dos autores, Adriana Destro e Mauro Pesce. Pessoal, quer se aprofundar em teologia? Tá aí. Mais uma obra sensacional da Loyola, o Batista e Jesus, 2 movimentos judaicos no tempo da crise. É isso aí. Deixe seu like, torne-se nosso apoiador. Deus te abençoe e até a próxima.